que tem um aspecto físico que nós temos, mas também fomos criados igual a Deus, eterno, imortal, infinito. Cada um aqui tem uma alma que está usando esse corpo igual nós estamos usando a nossa roupa. Essa alma não tem fim, é eterna, imortal e infinita. E estamos aqui nesse mundo com um propósito, fazer uma escolha eterna. Onde vamos viver após a morte? A Bíblia diz que tem 2 lugares eternos para estar após a partida dessa vida. O primeiro, com Deus. O lugar onde Deus quer que cada um vá. Mas tem um segundo lugar para aquelas pessoas que não querem ir para morar com Deus. Tem muitas pessoas que aqui na terra não querem andar com Deus. Consequentemente, ele não vai morar com Deus. É algo natural. Imagina se você fosse Deus, você criou o universo, criou bilhões de seres para te servir, e esses seres, aqui na terra, no período de vida que você deu para ele, essas pessoas não quiseram você. Você não ia querer essa pessoa com você, com certeza. Nós vamos descobrir hoje o que devemos fazer para ter a vida eterna. Peço que todos vocês abram o seu folheto, onde tem esse homem desenhado, e na frente dele tem um monte de setas, com o nome Caminho, 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 cada um mostrando uma direção diferente. Esse homem representa nós, no meio de um mundo cheio de religião, cada um dizendo, é aqui o caminho, cada um mostrando um caminho diferente. A Bíblia mostra que o caminho de Deus não é uma religião, o caminho de Deus não é uma igreja, o caminho de Deus é uma pessoa que viveu entre nós há 2000 anos atrás. Vamos ler o folheto? Se você morresse hoje, tem certeza que iria para o céu? Ele começa com uma pergunta. Se fosse hoje o dia da sua partida, eu espero que não seja nem hoje, nem daqui 50 anos, mas se fosse hoje, o dia que você morresse, você tem a certeza, a convicção que iria morar no céu com Deus? Continuemos. Suponha que você estivesse diante de Deus neste momento e Deus lhe perguntasse: por que eu deveria deixar você entrar no céu, a minha morada? O que você diria para Deus? A Bíblia garante que um dia cada um de nós vamos comparecer perante Deus. E eu creio que Deus vai fazer essa pergunta lógica para nós. Por que Ele deveria deixar a gente entrar no céu, a sua morada? A Bíblia, a palavra de Deus, diz que Ele só vai aceitar uma resposta de nós. Não é 2, não é 3, não é 4, não é 5. Lá terá dezenas de respostas para Deus diferentes. Mas não adianta. Deus só vai aceitar a única resposta que Ele próprio determinou. E nós vamos descobrir hoje qual é a resposta que podemos dar para Deus no dia que comparecemos perante Ele, para Ele nos aceitar morar com Ele. Vamos ler o propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia diz em 1 João 5,13: estas coisas eu vos escrevo a vós que crê no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Este versículo mostra que o Senhor Deus quer dar a você a certeza da vida eterna. Isso porque Deus o ama muito. A vida eterna é conhecer a Jesus Cristo e ter sua paz em seu coração, agora mesmo, como está citado em João 17,3. E viver com Jesus Cristo no céu por toda a eternidade, depois que morrer, como está citado em João 14, de 1 a 3, que o Senhor Jesus diz: eu vou voltar para o meu Pai, eu irei preparar lugar para vocês, e um dia eu voltarei, e todo aquele que eu encontrar me seguindo, eu levarei a morar com meu Pai eternamente. Essa é a promessa que cada ser humano que crê em Jesus aguarda. Ele voltará, e todo aquele que estiver seguindo ele vai levar a morar eternamente com o Pai. Vamos continuar a leitura? Abra aí onde tem esse homem desenhado, descendo o curso de um rio, num barquinho. Ele está levando uma carga, que tem o nome pecado. Tem um homem fora do rio, gritando para ele: ei, cuidado, tem uma queda d'água depois da curva. E aquele homem com um sorriso na boca, seguindo em direção à morte, diz: deixa comigo,
Eu sei o que estou fazendo. Esse homem representa a humanidade, cada ser humano que está com uma carga, uma vida de pecado, seguindo em direção à morte física e à morte eterna. E Deus fica falando para nós, olha, esse teu caminho não é o meu caminho. Esse caminho que tu está vivendo é um caminho de morte eterna, de separação eterna de mim. Muda teu curso, muda a tua vida. Mas Deus deu ao homem um privilégio chamado livre-arbítrio, livre direito de escolher. Deus dotou cada um de nós com sabedoria, entendimento e conhecimento e discernimento do bem e do mal para escolher o que a gente quiser da nossa vida. Deus não interfere na nossa vontade, Ele só avisa que o nosso caminho não é o caminho dele. Cada um dos que aqui estão é livre para escolher o que você quiser da sua vida. Só tem um detalhe: somos obrigados a colher os frutos da nossa escolha. Cada um aqui, nesse momento, está colhendo algum fruto das suas escolhas no passado. E na eternidade, após a morte, cada um de nós vamos colher o fruto da nossa escolha aqui na terra. Porque Deus plantou o homem aqui na terra para fazer uma escolha eterna. Onde ele vai passar a eternidade? Se com Deus ou sem Deus. Vamos ler a sua necessidade. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é a desobediência a Deus. Sendo assim, somos todos pecadores. Por exemplo, todos nós já sentimos ira, inveja, cobiça, todos nós já mentimos, fomos egoístas, orgulhosos e etc. Com certeza você reconhece que já cometeu pecado. A Bíblia diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. A primeira parte deste versículo mostra que todos nós merecemos a morte e o inferno por causa do pecado em nossa vida. Morte significa a separação de Deus no tempo presente e também no futuro. No presente, a morte é estar separado de Deus agora, nesta vida. É uma vida sem esperança, sem paz e sem a certeza de ter a vida eterna. Isto é, uma vida sem Jesus Cristo no coração, que vai resultar em um coração vazio e inseguro. No futuro, a morte é a eterna separação de Deus no inferno. Isto é, uma vida sem Jesus Cristo durante toda a eternidade. De acordo com a parte final do versículo, apesar de todos nós merecermos a morte por causa do pecado em nossa vida, tem o dom gratuito, a vida eterna. É um presente, a vida eterna. Ninguém faz por merecer. É um presente porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que crê no Filho dele não pereça eternamente distante de Deus, mas tenha a vida eterna. Nunca rejeite esse dom. Nunca despreze o imenso amor de Deus por você, porque foi por causa desse amor que ele enviou o único meio do homem ser salvo, Jesus Cristo. Vamos continuar a leitura? Tópico 3, a providência de Deus. A Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus dá provas do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Jesus morreu por nós. Deus nos ama tanto que entregou Jesus Cristo, seu único Filho, para ser castigado, julgado e condenado à morte de cruz, para pagar o preço do pecado em nosso lugar, mesmo sem ele nunca ter pecado. A morte de Jesus foi o único sacrifício suficiente para poder livrar o homem da culpa do seu pecado. Muita gente está se apegando a qualquer coisa para se achegar a Deus. Tem pessoas se apegando à moralidade, outros fazer boas obras, outros ir a cultos, ir a missas, fazer rezas a santos. Esses esforços, a Bíblia diz que não tem nenhum poder para purificar o homem de seus pecados e aproximá-lo de Deus. O único meio de se chegar a Deus é através de Jesus Cristo, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo ter morrido na cruz por nossos pecados,
ele venceu a morte ressuscitando. Vai a pergunta: você crê que Jesus Cristo é seu único Senhor, Salvador e Mediador? Aqui embaixo você vê a imagem de Deus numa nuvem, Jesus numa cruz e o homem passando por essa cruz. Porque é o único meio do homem pecador voltar para Deus. Foi através do sacrifício de Cristo. A maioria das pessoas que assiste o filme de Jesus ou leu a Bíblia nunca entendeu o propósito da vida de Cristo. A maioria das pessoas só pensa aquilo natural. Jesus era um homem bom, tinha um covarde que andava com ele chamado Judas, que traiu ele. Umas pessoas más, religiosas, julgaram ele, condenaram à morte, levou ele para Pilatos. Pilatos, porque era o governador e o pessoal pediram a morte dele, ele resolveu crucificar Jesus e Jesus morreu. Mas, na verdade, Jesus morreu não porque essas pessoas fizeram esse processo natural, por causa de nossos pecados. Jesus podia se livrar daquela morte na hora que ele quisesse. Pedro tentou livrar Jesus, pegou uma espada e foi tentar livrar Jesus, cortou até a orelha do indivíduo, e Jesus disse: olha, Pedro, se eu quisesse, eu ia orar a meu pai. Meu pai ia mandar 12 legiões de anjos, 12 vezes 6.000 anjos, e não haveria exército na terra que ia ficar de pé diante do poder desses anjos. Jesus podia sair daquela cruz, daquele escravo, na hora que ele quisesse, porque ele é Deus. A Bíblia mostra ele fazendo coisas que outro homem não fez. Andava sobre a água, ele mandava uma tempestade obedecer a ele, ressuscitava tudo que é morto. Não teve um velório para Jesus chegar, para ele não acabar com o velório. Mas não foi bagunça não, foi ressuscitando morto. Uma vez ele chegou atrasado em um velório, o morto já estava 4 dias morto, estava podre. Aí manda o morto e diz: Senhor, olha, não tira a tampa da sepultura, porque está fedendo, vai empestear aqui. Jesus diz: tira. Ele só disse o seguinte: Lázaro, sai. Naquele momento o poder dele ressuscitou. Mas Jesus veio, mesmo sendo Deus, tendo todo o poder, ele veio pagar uma dívida que você e eu devemos para com Deus. A dívida de nós quebrarmos a lei de Deus. A Bíblia mostra Deus como um reto juiz. E Deus há de julgar cada pessoa que chegar no dia do juízo que não estiver aceitado Jesus. Eu gosto de comparar o dia do juízo para pessoas que pensam que ele pode se justificar diante de Deus. Suponha que você mais tarde fosse lá no fórum e lá tivesse o julgamento de um indivíduo que foi preso em flagrante após matar e roubar um indivíduo e puxar a ficha criminal dele, tem centenas de crimes que ele praticou. O que você acharia se esse juiz olhasse para aquele cara e disse: rapaz, tu foi tão bom durante alguns dias, tu deu esmola, fez caridade, gostei de ti, eu não vou te condenar. Nós íamos pensar que esse juiz era injusto, porque há leis, e as leis exigem que aquele homem vá para a prisão. Do mesmo jeito, a lei de Deus diz que o pecador está destinado a morrer eternamente, a viver eternamente separado de Deus, porque nós temos toda uma vida de pecado, que nos tornamos indignos da vida eterna. Mas Deus nos amou de tal maneira que enviou o Filho dele a pagar por nós. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava substituindo cada um de nós naquele sofrimento. Está lá em Isaías 53, 4, 5 e 6, onde a Bíblia diz que Deus colocou Jesus como nosso substituto, que Deus colocou em Jesus todos os pecados da humanidade, toda a nossa iniquidade, para que quando ele morresse, ele dissesse a palavra mais linda que ele disse: está consumado. Antes de morrer ele falou. O que isso implica? Ele está dizendo o seguinte: Pai, nesse momento eu vou levar para a sepultura o pecado de cada ser humano que crê em mim. Nesse momento eu pago a dívida que o homem tem para contigo, uma dívida que ele não pode pagar, para que todo aquele que crê em mim, crê que eu morri pelos seus pecados, tenha o direito da vida eterna. Vamos continuar a leitura, finalizar? Abra aí onde tem esse carro desenhado, que ele dá meia volta. A sua resposta. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, 9 e 10. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça de Deus em Cristo, e com a boca se faz confissão para a salvação da alma. Para receber Jesus, você precisa confessar que Ele é seu único Senhor,
Você precisa arrepender-se dos seus pecados, abandoná-lo e dar meia volta na sua vida e caminhar em direção a Jesus, colocando nele sua fé como seu único Senhor, Salvador e mediador. Isso significa que você precisa deixar de confiar em outras coisas como moralidade, boas obras, ir a cultos, ir à missa, fazer rezas a santos, crer em reencarnação da alma e confiar somente em Jesus Cristo como seu único Salvador. Vai a pergunta: você está pronto para deixar de confiar em outras coisas e entregar a sua vida a Jesus Cristo agora mesmo? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso quer dizer que você pode aceitar Jesus Cristo agora mesmo em seu coração pela fé. Jesus diz em Mateus 18, 20, em qualquer lugar onde alguém estiver falando de mim, estiver no meu nome, eu estou lá no meio dele. Jesus está aqui, porque é no nome de Jesus que eu estou aqui. E ele diz mais na palavra dele em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se tu ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Deus colocou uma porta especial no coração de cada ser humano, diferente das portas que você conhece, onde tem tranca e trinca por dentro e por fora. A porta do nosso coração só pode ser aberta por dentro, só tem trinco por dentro, porque Deus quer que o homem ouça a sua voz e abra a porta e receba Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador e siga Ele, para que no dia que a gente comparecer perante Ele, possamos dar a única resposta que Ele vai aceitar quando Ele fazer aquela pergunta: por que eu deveria deixar você entrar no céu, a minha morada? Aí você vai poder dar a Deus a única resposta que Ele vai aceitar, que é essa: Deus, na terra, enquanto eu vivi, eu ouvi o Evangelho, eu acreditei de todo o meu coração que Jesus Cristo morreu por mim. Eu aceitei Ele como meu Senhor e Salvador e segui nessa fé até o dia da minha partida para a eternidade. Essa, perante a palavra de Deus, eu lhe garanto, é a única resposta que Deus vai aceitar de mim, de você e de qualquer ser humano, porque só há um mediador entre nós e Deus, é Jesus Cristo. Ele diz que somente através dele o homem vai chegar a Deus. Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a meu Pai a não ser por mim. Se você crê que é um pecador, que necessita de Jesus Cristo, se você crê que Jesus Cristo está aqui nesse momento e você está ouvindo a voz dele, eu quero convidar você, pela fé, fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e orar para Jesus, convidando o Filho de Deus a entrar na sua vida, no seu coração e lhe dar o presente, o dom da vida eterna. Vamos orar? Faça essa oração comigo. Diga para Jesus o seguinte: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que necessito de teu perdão. Nesse momento, pela fé, eu te convido, entra em minha vida e no meu coração e me dê o dom da vida eterna. Confesse o meu nome diante de Deus, para que eu tenha o direito de morar eternamente com Deus. Eu oro e te peço no nome de Jesus. Amém. Essa oração simples. Não sou eu, não é pastor, não é padre, papa, bispo, apóstolo. É Jesus Cristo que na sua palavra garante que viu a fé do seu coração e ouviu a sua oração. E diante de Deus, ele confessou o seu nome. Agora eu quero exortar você a garantir a vida eterna, tendo o segundo passo necessário para isso, que é seguir Jesus Cristo. Não vai adiantar nada hoje alguém dizer: Senhor, entra na minha vida, no meu coração, e não queremos compromisso com Jesus. Ele quer que a gente siga Ele, porque Ele é o único caminho do céu. Então eu quero convidar você a ir numa igreja próximo da sua casa, ou de um familiar, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma irmã, de um filho, de uma filha. Vá nessa igreja buscar Jesus. E se nessa igreja, você buscando a Jesus, você sentir o desejo, a vontade, a convicção de se congregar nela, é Deus dizendo para você: filha, filho,
É aqui que eu quero que você aprenda a minha vontade. É aqui que eu quero que você ande comigo. Que você deva ir no líder dessa igreja e dizer para ele, olha, eu estava na frente do Viva Cidadão em Presidente Dutra, ouvi a mensagem do Evangelho, acreditei de todo o meu coração que Jesus Cristo morreu por mim e aceitei ele lá. E sinto de Deus de me congregar nessa igreja. Com certeza esse líder vai lhe aceitar lá e você vai perseverar em seguir Jesus, porque o Senhor Jesus disse que aqueles que perseverar até o fim da vida, esses vão ter a vida eterna. Não é seguir Jesus somente uma vez por ano, como algumas pessoas fazem na sexta-feira da paixão. Eu já fui um desses, que pecava 364 dias, não tinha compromisso com Deus, não buscava a Deus, e vivia errando, fazendo aquilo que Deus não agrada. Mas no dia da sexta-feira, não, esse dia é um dia santo, foi o dia que Jesus morreu por mim, esse dia eu não vou mentir, não vou me prostituir, eu não vou fazer nada de errado. Eu lembro que ainda tinha uma galera que andava comigo, que a gente comprava um monte de bebida, deixava no freezer, tá? Depois de meia-noite, passando aquele dia, a gente ia encher a cara, mas seu dia bêbado. Não adianta. Essa fé não leva ninguém ao céu. Crer que Deus existe e não ter um compromisso com Ele, não vai servir. Então, eu exorto a você, busque Jesus, tenha um compromisso com Ele, porque somente andando com Jesus aqui na terra, você vai viver eternamente com Ele. Amém? Obrigado pela atenção de cada um de vocês. Que Deus dê um dia de paz e abençoado a cada um de vocês no nome de Jesus. Caso vocês queiram alguma orientação espiritual, meu telefone e meu nome está aí atrás do folheto, tá? Amém. Tá no YouTube também os vídeos. No YouTube? Vai postar no YouTube, né? É. Tá os vídeos tudinho.